Ela pagava as contas de luxo do marido que a humilhava em público, chamando-a de inútil e parasita. Durante 7 anos, Beatriz Silva financiou secretamente a vida de sucesso de Fernando Costa, usando o dinheiro da empresa da família que ele nem sonhava que existia. Mas no dia em que ele a humilhou pela última vez numa festa em Fortaleza, diante de todos os colegas de trabalho, ela tomou uma decisão que mudaria tudo: cortou o dinheiro. E foi aí que Fernando descobriu quem realmente sustentava o castelo de cartas, que ele chamava de vida. Uma história sobre orgulho, vingança e a descoberta de que, às vezes, quem mais amamos é quem mais nos machuca. Antes de começarmos essa história que vai te deixar sem palavras, eu quero te fazer um convite especial. Se você gosta de narrativas que mostram a força das mulheres e como a verdade sempre vem à tona, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Me fale de onde você está ouvindo. Quem sabe sua cidade não aparece em uma próxima história. E agora, vamos à história de Beatriz, uma mulher que descobriu que o amor próprio vale mais do que qualquer humilhação. O calor de março em Fortaleza era impiedoso, mas não tanto quanto as palavras que Fernando Costa direcionava à esposa durante o café da manhã. Sentado à mesa do apartamento de cobertura na beira-mar, ele folheava o jornal enquanto Beatriz Silva, de 43 anos, servia seu café exatamente como ele gostava, forte, sem açúcar, numa xícara de porcelana que custava mais do que um salário mínimo. Você podia pelo menos ter chegado mais cedo ontem. Fiquei parecendo um idiota sozinho na recepção da empresa, disse Fernando, sem nem levantar os olhos do jornal. As pessoas vão pensar que minha esposa não me dá o devido valor. Beatriz engoliu em seco, mas manteve a voz calma. Eu estava resolvendo alguns assuntos importantes, Fernando. Você sabe que tenho minhas responsabilidades também. Responsabilidades? Fernando finalmente olhou para ela, com aquele sorriso sarcástico que ela havia aprendido a odiar. Que responsabilidades? Você não trabalha, não produz nada, vive às minhas custas. Sua única responsabilidade deveria ser me apoiar na minha carreira. Beatriz sentiu o familiar aperto no peito, mas não respondeu. Há 7 anos desde que se casaram, ela ouvia variações da mesma ladainha. Fernando, gerente regional de uma multinacional de telecomunicações, havia construído uma reputação sólida no mercado cearense. Aparecia em revistas de negócios, era convidado para palestras, tinha o respeito dos colegas. E fazia questão de lembrar Beatriz diariamente de que ela deveria ser grata por viver à sombra do sucesso dele. O que Fernando não sabia, e jamais havia se interessado em descobrir, era que por trás da esposa submissa e silenciosa, que ele humilhava diariamente, estava uma das mulheres mais poderosas do setor de logística do Nordeste. Beatriz era a herdeira única da Silva Transportes, uma empresa fundada pelo pai, e que ela havia transformado numa potência regional sob o comando discreto da mãe, Dona Conceição. A Silva Transportes era responsável pela distribuição de produtos para as principais redes de supermercados, farmácias e lojas de departamento de Fortaleza e região metropolitana. Com uma frota de mais de 200 veículos e contratos milionários, a empresa gerava lucros que Fernando nem sonhava que existiam. E todo esse dinheiro Beatriz administrava em segredo, usando uma parte significativa para financiar o estilo de vida luxuoso que permitia ao marido manter sua posição social e profissional. O apartamento onde moravam, avaliado em R$ 2 milhões, estava no nome de Beatriz. O carro importado que Fernando dirigia havia sido comprado por ela. As roupas de grife, os relógios caros, as viagens internacionais que ele postava nas redes sociais como símbolos do próprio sucesso, tudo era custeado secretamente pela mulher que ele tratava como um fardo. Beatriz havia herdado não apenas a empresa, mas também a filosofia do pai. Família vem em primeiro lugar, e um bom casamento vale qualquer sacrifício. Durante anos, ela acreditou que financiar Fernando em segredo era um investimento no relacionamento. Pensava que se ele se sentisse bem-sucedido e respeitado profissionalmente, seria mais carinhoso e presente em casa. Mas o plano havia dado errado.
Quanto mais Fernando crescia profissionalmente, mais arrogante se tornava. Quanto mais dinheiro ela investia nele, mais ele a desvalorizava. Era como alimentar um monstro que crescia e se voltava contra quem o nutria. Naquela manhã específica, enquanto Fernando continuava sua lista de reclamações sobre como Beatriz deveria se comportar na festa da empresa que aconteceria naquela noite, ela tomava mentalmente uma decisão que vinha amadurecendo há meses. Estava cansada de ser humilhada pela pessoa que deveria protegê-la e valorizá-la. A festa anual da Techcom, empresa onde Fernando trabalhava, era o evento social mais importante do ano para ele. Uma oportunidade de network, de impressionar superiores, de consolidar sua posição como executivo de destaque. Beatriz sempre o acompanhava, sempre bem vestida, sempre sorrindo educadamente, enquanto ele a apresentava como minha esposa, sem nunca mencionar qualquer qualidade ou conquista dela. Naquela tarde, Beatriz passou pela Silva Transportes para uma reunião com a equipe financeira. A empresa funcionava num complexo empresarial moderno na Washington Soares, e Beatriz tinha um escritório que Fernando jamais havia visitado. Ela chegava sempre pela entrada lateral, estacionava num espaço reservado e conduzia reuniões que movimentavam milhões de reais mensalmente. Dona Conceição, sua mãe de 68 anos, era oficialmente a presidente da empresa, mas na prática funcionava como conselheira. Ela sabia exatamente quanto dinheiro Beatriz desviava mensalmente para manter o padrão de vida de Fernando, e há meses vinha alertando a filha sobre os riscos dessa estratégia. Minha filha, dizia Dona Conceição durante a reunião daquela tarde, você está financiando a própria desvalorização. Quanto mais você dá a esse homem, menos ele te valoriza. Já pensou em parar com isso? Eu sei, mãe, mas é complicado. Se eu parar de repente, ele vai questionar. Vai querer saber de onde vinha o dinheiro. E qual o problema? Ele não tem o direito de saber que a esposa é bem-sucedida? Beatriz suspirou. Ela havia criado uma situação insustentável. Fernando acreditava que vivia do próprio mérito, e descobrir a verdade seria um choque que poderia destruir não apenas o casamento, mas a autoestima dele. Por outro lado, continuar fingindo que era uma esposa dependente estava destruindo a autoestima dela. A festa da Techcom acontecia no rooftop do Shopping Iguatemi, com vista panorâmica para a orla de Fortaleza. Beatriz havia escolhido um vestido azul marinho elegante, mas discreto, seguindo a orientação não falada de Fernando de que ela deveria estar bem vestida, mas nunca ofuscar as outras executivas presentes. A noite começou como todas as outras. Fernando circulava pelos grupos de colegas, falando sobre projetos, metas alcançadas, planos de expansão. Beatriz o acompanhava silenciosamente, sorrindo quando apresentada, respondendo perguntas educadamente, mas sempre se mantendo em segundo plano. Foi durante o jantar que a situação se deteriorou. Fernando estava sentado numa mesa com outros gerentes regionais e suas esposas, discutindo sobre os custos da vida em Fortaleza e como era difícil manter um padrão de vida digno com os salários atuais. Vocês não sabem como é difícil, disse Fernando, gesticulando com o copo de vinho. Eu tenho que sustentar uma casa, manter um padrão e ainda por cima bancar uma esposa que não trabalha. É literalmente carregar peso morto. As outras pessoas na mesa riram, pensando que era uma brincadeira. Mas Beatriz viu nos olhos de Fernando que ele estava falando sério. E pior, estava gostando da atenção que a piada estava gerando. Sério mesmo, continuou Fernando, animado com as risadas. Vocês que têm esposas que trabalham não sabem a sorte que têm. Eu tenho que arcar com tudo sozinho. Apartamento, carro, roupas, viagens. Às vezes eu penso que seria mais barato ser solteiro. Desta vez nem todo mundo riu. Algumas pessoas começaram a se sentir desconfortáveis com o tom da conversa, mas Fernando, estimulado pelo álcool e pelo que interpretou como aprovação, decidiu intensificar. Olha só para ela, disse, apontando para Beatriz como se ela fosse um objeto. Bonita, bem vestida, bem cuidada, tudo às minhas custas. É como ter um bicho de estimação caro, que não serve para nada além de decoração. O silêncio que se seguiu foi constrangedor.
Beatriz sentiu o rosto queimar de humilhação, mas manteve a expressão neutra. Havia aprendido, ao longo dos anos, a não reagir publicamente às ofensas de Fernando. Mas algo dentro dela estava se partindo de forma irreversível. Fernando, percebendo que havia ido longe demais, tentou amenizar com uma risada forçada. Ah, vocês sabem que eu estou brincando. Beatriz entende meu humor, não é, amor? Todos os olhos se voltaram para ela, esperando que confirmasse que era apenas uma brincadeira de mau gosto entre um casal. Beatriz sorriu, assentiu e disse apenas: claro que entendo. Mas por dentro, algo fundamental havia mudado. Ela havia chegado ao limite absoluto da humilhação que estava disposta a aceitar. Naquela noite, Fernando havia a tratado como um objeto, um fardo, um peso morto, diante de pessoas que ela respeitava. E havia feito isso usando o dinheiro que ela mesma havia providenciado. No caminho de volta para casa, Fernando dirigia cantarolando, satisfeito com a noite. Acho que causei uma boa impressão hoje. O pessoal da diretoria estava prestando atenção nas minhas colocações sobre expansão de mercado. Beatriz olhava pela janela, vendo as luzes de Fortaleza passarem rapidamente. Está feliz com a noite? Perguntou ela, com uma calma que Fernando não percebeu como perigosa. Muito feliz. Foi uma noite produtiva. Networking de qualidade, conversas estratégicas. Você viu como todo mundo me tratou com respeito? Vi sim. E como você me tratou também. Fernando riu. Ah, você está se referindo às brincadeiras durante o jantar? Beatriz, você precisa desenvolver senso de humor. Era tudo descontração. Descontração. Exato. Você leva tudo muito a sério. As pessoas gostam de executivos que sabem relaxar, que têm personalidade. Não pode ser sempre aquela seriedade corporativa. Beatriz assentiu, mas não respondeu. Quando chegaram em casa, Fernando foi direto para o escritório checar e-mails. Beatriz foi para o quarto, tirou o vestido azul marinho e tomou uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, enquanto Fernando dormia até tarde, como sempre fazia nos sábados, Beatriz saiu de casa e foi direto para a Silva Transportes. Convocou uma reunião de emergência com o diretor financeiro e a mãe. Quero que vocês congelem todas as transferências que eu autorizo mensalmente para as contas pessoais, disse ela, com uma determinação que surpreendeu até Dona Conceição. Todas? Perguntou o diretor financeiro. Isso inclui a prestação do apartamento, o financiamento do carro, as contas de cartão de crédito, todas. A partir de segunda-feira, Fernando vai viver exclusivamente com o salário dele. Beatriz, você tem certeza? Perguntou Dona Conceição. Isso vai causar um impacto imediato na vida de vocês. Mãe, ontem à noite ele me chamou de peso morto, de bicho de estimação caro, de parasita que vive às custas dele, diante de colegas de trabalho, usando o dinheiro que eu própria forneci para ele poder estar naquela festa, vestindo aquela roupa, dirigindo aquele carro. Dona Conceição suspirou. Eu avisei que isso ia acontecer. Homem que não conhece o valor da mulher que tem, nunca vai aprender enquanto tudo vier fácil. Então ele vai aprender da forma mais difícil possível. Se você está acompanhando a história de Beatriz e percebendo como às vezes nós mesmos financiamos nossa própria desvalorização, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora porque essa história está só começando e o que vem a seguir vai mostrar que a verdade sempre tem um preço. Continuando. A primeira semana após a decisão de Beatriz passou sem que Fernando notasse qualquer mudança significativa. Ele tinha reservas pessoais suficientes para manter a rotina normal, e Beatriz continuou se comportando exatamente como sempre, atenciosa, silenciosa, disponível. Mas na segunda semana, os primeiros sinais de problema começaram a aparecer. O cartão de crédito principal de Fernando foi recusado durante um almoço de negócios no restaurante Coco Bambu. Ele ficou constrangido, mas atribuiu a algum erro do sistema bancário. Usou outro cartão e prometeu resolver a questão na segunda-feira. No banco, a explicação foi simples. A conta, que sempre recebia transferências mensais substanciais, havia ficado sem movimentação.
Fernando ficou confuso. Que transferências? Ele sempre havia assumido que viviam do salário dele, com talvez alguma reserva familiar que Beatriz administrava discretamente. Beatriz, o que está acontecendo com nossas finanças? Perguntou ele naquela noite, pela primeira vez em anos demonstrando preocupação com questões domésticas. Como assim? Respondeu ela, fingindo não entender. O banco disse que uma transferência mensal que sempre caia na nossa conta não aconteceu este mês. Que transferência é essa? Beatriz havia ensaiado aquela conversa mentalmente dezenas de vezes. Ah, deve ser algum investimento do meu pai que venceu. Nada demais. Investimento? Quanto dinheiro era? Não sei exatamente. Meu pai sempre cuidou dessas coisas financeiras da família. Quando ele morreu, minha mãe assumiu, mas eu nunca me envolvi muito com os detalhes. Fernando ficou intrigado, mas não pressionou. Sempre havia assumido que a família de Beatriz tinha algum dinheiro, mas nunca havia se interessado em saber detalhes. Desde que não faltasse nada em casa e ele pudesse manter seu padrão de vida, os detalhes financeiros eram irrelevantes. Mas na terceira semana, os problemas se intensificaram. A prestação do apartamento atrasou, gerando multa e ameaça de negativação. O financiamento do carro entrou em atraso. As contas de luz, água e condomínio começaram a se acumular. E Fernando, pela primeira vez em 7 anos, teve que usar integralmente o salário para tentar cobrir as despesas básicas. A realidade foi brutal. O salário de Fernando, mesmo sendo bom para os padrões do mercado cearense, não era suficiente para manter nem metade do padrão de vida que eles levavam. O apartamento de luxo na beira-mar custava quase 70% da renda dele só de prestação e condomínio. O carro importado consumia outros 20% entre financiamento e seguro. Sobrava menos de 10% para todas as outras despesas: alimentação, roupas, lazer, combustível. Beatriz, isso não faz sentido, disse Fernando numa quinta-feira à noite, com pilhas de contas espalhadas sobre a mesa da sala. Meu salário não está cobrindo nem o básico. Como nós vivíamos antes? Eu não sei, Fernando. Você sempre disse que cuidava de tudo. Eu nunca me envolvi com as finanças da casa. Era tecnicamente verdade. Fernando sempre havia se orgulhado de ser o provedor da família, de tomar todas as decisões financeiras importantes. O fato de o dinheiro vir secretamente de Beatriz não mudava a dinâmica aparente do relacionamento. Mas alguma coisa está errada, insistiu ele. Tem que ter alguma fonte de renda que eu estou esquecendo. Fernando passou o fim de semana inteiro tentando entender as finanças do casal. Pela primeira vez em anos, abriu todas as contas, analisou todos os extratos, mapeou todas as despesas e chegou a uma conclusão perturbadora. Era matematicamente impossível que eles vivessem do salário dele. Havia 2 possibilidades. Ou eles estavam endividados muito além do que ele imaginava, ou existia uma fonte de renda que ele desconhecia completamente. A primeira hipótese o assustava, a segunda o intrigava. Na segunda-feira seguinte, Fernando faltou ao trabalho pela primeira vez em 3 anos para ir ao banco tentar entender o que estava acontecendo. O gerente foi educado, mas direto. A conta corrente do casal sempre havia recebido transferências mensais de uma empresa chamada Silva Transportes. As transferências haviam cessado abruptamente 3 semanas antes. Silva Transportes? Fernando nunca havia ouvido falar da empresa. Googled o nome e descobriu que era uma das maiores empresas de logística do Ceará, com faturamento anual na casa dos 80 milhões de reais. A presidente era uma tal de Conceição Silva. Conceição Silva. O sobrenome de solteira de Beatriz. Fernando sentiu o mundo girar. Voltou para casa com 1000 perguntas na cabeça e encontrou Beatriz organizando roupas no closet como se nada estivesse acontecendo. Beatriz, quem é Conceição Silva? Perguntou ele, tentando manter a voz calma. É minha mãe. Por quê? Sua mãe é presidente de uma empresa de 80 milhões de reais. Beatriz parou de organizar as roupas e se virou para Fernando. Sim, a Silva Transportes foi fundada pelo meu pai. Quando ele morreu, minha mãe assumiu a presidência.
E por que você nunca me contou isso? Você nunca perguntou. E sempre disse que não se interessava pela vida da minha família. Era verdade. Fernando sempre havia tratado a família de Beatriz como irrelevante. Pessoas simples que não tinham nada a acrescentar à vida social ou profissional dele. Nas poucas vezes que estiveram juntos, ele mal conversava com Dona Conceição, considerando-a apenas uma senhora idosa sem importância. E o dinheiro que chegava na nossa conta todo mês? Insistiu Fernando. Que dinheiro? A transferência da Silva Transportes. O banco me disse que recebíamos 30 mil reais por mês dessa empresa. Beatriz finalmente parou de fingir. Olhou diretamente nos olhos de Fernando e disse, com uma calma que o assustou. Era minha participação nos lucros da empresa. 30 mil reais por mês. Às vezes mais, às vezes menos. Depende do faturamento. Fernando sentou-se na cama, tentando processar a informação. Durante 7 anos, eles haviam vivido principalmente do dinheiro de Beatriz. O apartamento, o carro, as roupas, as viagens, tudo havia sido custeado pela mulher que ele humilhava diariamente por viver às suas custas. E por que parou de chegar? Perguntou ele, com a voz fraca. Porque eu pedi para minha mãe suspender. Por quê? Beatriz se aproximou e se sentou ao lado dele na cama. Fernando, durante 7 anos você me tratou como um fardo financeiro. Me humilhou em público dizendo que eu era um peso morto que vivia às suas custas. Na festa da semana passada, você me chamou de bicho de estimação caro diante dos seus colegas, mas aquilo foi humilhante. E foi feito com dinheiro que eu mesma havia providenciado. Você me desvalorizou usando recursos que vieram de mim. Fernando ficou em silêncio por um longo momento. A realidade estava se reorganizando na cabeça dele de forma dolorosa. Tudo o que ele havia conquistado, tudo o que ele havia ostentado, tudo o que havia usado para se sentir superior à esposa, havia sido financiado por ela. Nos dias que se seguiram à revelação, Fernando entrou numa espiral de negação e raiva. Primeiro, acusou Beatriz de ter mentido para ele durante anos. Depois argumentou que ela havia criado uma situação falsa para humilhá-lo. Por fim, exigiu que ela voltasse a transferir o dinheiro, alegando que ele havia se acostumado com aquele padrão de vida e não podia simplesmente abrir mão de tudo. Você me enganou, Fernando gritava durante uma discussão na terça-feira à noite. Me fez acreditar que eu era o provedor da família, quando na verdade eu era... O que, Fernando? O que você era? Eu era sustentado por você. Exato. Durante 7 anos, você foi sustentado por mim. E durante esses mesmos 7 anos, você me humilhou por supostamente ser sustentada por você. Mas eu não sabia. Se eu soubesse, teria sido diferente. Teria sido. Ou você teria ficado ainda mais ressentido por depender de uma mulher. Fernando não soube responder. A verdade era que sua masculinidade tinha sido construída sobre a crença de que ele era o provedor, o responsável pelo sucesso financeiro do casal. Descobrir que havia sido exatamente o contrário era devastador para sua autoestima e identidade. A situação financeira continuou se deteriorando rapidamente. Fernando tentou negociar com o banco para refinanciar as dívidas, mas descobriu que a maioria dos bens estava no nome de Beatriz. O apartamento, o carro, até mesmo alguns investimentos que ele pensava serem seus, na verdade pertenciam à esposa. Beatriz, por sua vez, mantinha uma calma perturbadora diante do caos financeiro que havia criado. Ela continuava indo trabalhar na Silva Transportes, continuava administrando milhões de reais, continuava vivendo normalmente. A única diferença era que agora Fernando sabia quem ela realmente era. No final da segunda semana após a revelação, Fernando foi chamado para uma conversa com seu chefe na Teccom. A empresa havia recebido informações de que ele estava passando por dificuldades financeiras, e isso estava afetando sua performance no trabalho. Fernando, você tem faltado, tem chegado atrasado, e ontem dormiu durante a reunião de planejamento, disse o gerente-geral. Está tudo bem em casa? Fernando não sabia o que responder. Como explicar que havia descoberto que toda sua vida era uma farsa?
que o sucesso profissional que ostentava era financiado pela mulher que ele desvalorizava publicamente. Estou passando por alguns ajustes pessoais, respondeu ele, tentando manter a dignidade. Olha, você sempre foi um dos nossos melhores elementos, mas ultimamente está claro que sua cabeça não está no trabalho. Que tal tirar umas férias, resolver seus problemas pessoais e voltar quando estiver focado? Eram férias forçadas. Uma forma educada de afastá-lo temporariamente para que ele resolvesse qualquer problema que estivesse interferindo no trabalho. Fernando saiu da empresa humilhado, pela primeira vez questionando tudo que havia construído profissionalmente. Naquela noite, ele chegou em casa para encontrar Beatriz preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. A normalidade dela diante do caos que ele estava vivendo o irritou profundamente. — Você está satisfeita? Perguntou ele amargo. — Satisfeita com o quê? Com isso tudo. Com ter destruído minha carreira, minha reputação, minha vida. Beatriz parou de cozinhar e se virou para ele. — Fernando, eu não destruí nada. Eu apenas parei de financiar uma vida que não era real. Era real para mim. Era baseada numa mentira. Você construiu uma imagem de sucesso usando dinheiro que não era seu, tratou mal a pessoa que tornava isso possível e agora está bravo porque a farsa acabou. Fernando sentou-se à mesa da cozinha, visivelmente derrotado. Pela primeira vez em semanas, Beatriz sentiu uma pontada de compaixão por ele. Apesar de tudo, haviam sido casados por 7 anos e havia amor real no começo do relacionamento. — Fernando, disse ela, se sentando ao lado dele, eu não fiz isso para te machucar. Fiz porque chegou um ponto em que não conseguia mais viver, sendo humilhada pela pessoa que eu estava sustentando. Eu sei que às vezes eu exagerava. Você me chamou de peso morto diante dos seus colegas. Disse que eu era um bicho de estimação caro que não servia para nada. E fez isso sabendo que eu estava ali por amor a você, não por dependência financeira. Fernando ficou em silêncio, finalmente entendendo a dimensão do que havia feito. Não eram apenas palavras ofensivas, era humilhação sistemática direcionada à pessoa que secretamente tornava sua vida possível. A decisão de se divorciarem surgiu naturalmente durante uma conversa na semana seguinte. Ambos perceberam que o casamento havia se tornado insustentável. Fernando não conseguia conviver com a humilhação de ter sido sustentado pela mulher que desvalorizava. Beatriz não conseguia mais fingir que respeitava um homem que a havia tratado como inferior por anos. O processo de divórcio foi conduzido de forma civilizada, mas revelou detalhes que aprofundaram ainda mais o choque de Fernando. O apartamento onde moravam valia 2 milhões e estava integralmente quitado no nome de Beatriz. O carro que ele dirigia havia sido comprado à vista por ela. Até mesmo a conta corrente, onde o salário dele era depositado, havia sido aberta com o dinheiro dela. Em termos práticos, Fernando descobriu que não possuía quase nada. Seu único patrimônio real era o salário que recebia da Techcom e alguns investimentos modestos que havia feito com o próprio dinheiro. Todo o resto, tudo que ele havia considerado conquistas pessoais, pertencia à ex-esposa. O advogado de Beatriz, durante uma reunião para acertar os detalhes da separação, foi brutalmente claro sobre a situação patrimonial. — Senhor Fernando, disse o advogado, revisando os documentos, o patrimônio do casal está quase integralmente em nome da senhora Beatriz. O apartamento, o carro, as aplicações financeiras, tudo foi adquirido com recursos da Silva Transportes. Mas eu contribuí com meu salário todos esses anos, protestou Fernando. Sim, mas os extratos mostram que seu salário era usado para despesas correntes. Alimentação, combustível, algumas roupas. Os bens duráveis foram todos adquiridos pela empresa da família da senhora Beatriz. E agora? Agora o senhor pode ficar com os investimentos que fez em seu nome, que somam aproximadamente 80 mil reais. O restante permanece com a senhora Beatriz, que é a legítima proprietária. Fernando saiu daquela reunião completamente arrasado. Em questão de um mês, havia perdido o apartamento de luxo, o carro importado, o padrão de vida que ostentava e, principalmente, a ilusão de que era um homem bem-sucedido e independente.
Teve que se mudar para um apartamento alugado de 2 quartos em Messejana, comprar um carro usado com o dinheiro que conseguiu dos investimentos e reavaliar completamente suas prioridades de vida. A volta ao trabalho na TechCom foi difícil. Os colegas sabiam que ele havia se divorciado e passado por dificuldades financeiras. Alguns demonstraram solidariedade, outros fizeram piadas nas costas dele sobre executivos que vivem acima das próprias possibilidades. Mas o mais difícil foi lidar com a transformação interna que a situação havia forçado. Fernando teve que confrontar aspectos de sua personalidade que sempre havia ignorado. A arrogância, a necessidade de se sentir superior aos outros, a tendência a menosprezar pessoas que não contribuíam para sua imagem de sucesso. Beatriz, por sua vez, floresceu após o divórcio. Sem precisar fingir que era uma esposa dependente, ela assumiu oficialmente um cargo executivo na Silva Transportes e começou a aparecer em eventos empresariais como a empresária que sempre havia sido. 6 meses após o divórcio, ela apareceu numa matéria da revista Veja Ceará sobre mulheres empreendedoras no Nordeste. A foto mostrava uma mulher confiante, bem vestida, sorrindo ao lado de gráficos que mostravam o crescimento de 40% da Silva Transportes, sob sua gestão direta. Fernando viu a matéria numa manhã de sábado, enquanto tomava café no apartamento modesto onde agora morava. Por um momento, sentiu uma pontada de raiva e inveja. Depois, surpreendentemente, sentiu algo que não esperava: orgulho. Aquela mulher extraordinária havia sido sua esposa, e ele havia sido idiota demais para perceber o tesouro que tinha ao lado. 1 ano após o divórcio, Fernando havia se estabilizado numa nova realidade. Continuava trabalhando na TechCom, mas com uma postura completamente diferente. Havia aprendido a viver dentro das próprias possibilidades, a valorizar conquistas reais em vez de aparências, e, principalmente, a tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de sua posição social ou contribuição para sua imagem pessoal. A transformação não havia sido fácil. Houve momentos de depressão profunda quando Fernando questionou tudo sobre sua identidade e valor como pessoa. Fez terapia durante 6 meses, enfrentou questões sobre masculinidade tóxica e necessidade de validação externa e gradualmente reconstruiu uma autoestima baseada em valores mais sólidos. Foi durante uma feira de negócios no centro de eventos do Ceará que Fernando encontrou Beatriz novamente. Ela estava no estande da Silva Transportes, apresentando novas tecnologias de logística para potenciais clientes. Usava um tailleur elegante, falava com autoridade sobre mercados e tendências, e era claramente respeitada por todos ao redor. Fernando a observou de longe por alguns minutos, finalmente vendo a mulher que havia estado ao seu lado durante 7 anos, mas que ele nunca havia realmente enxergado. Quando ela o notou, acenou educadamente e se aproximou durante um intervalo. "Oi, Fernando, como você está?" "Estou bem, Beatriz." "Muito bem, na verdade. E você está radiante." "Obrigada." "A empresa está crescendo bastante. Estamos expandindo para Pernambuco e Bahia. Eu vi a matéria na revista. Parabéns pelo sucesso." Eles conversaram por alguns minutos com uma cordialidade que nenhum dos dois havia imaginado ser possível. Não havia mais raiva, ressentimento ou mágoa. Apenas 2 pessoas que haviam passado por uma experiência difícil e saído transformadas do outro lado. "Beatriz", disse Fernando quando ela se preparava para voltar ao estande, "eu queria te pedir desculpas." "Desculpas?" "Por tudo. Pela forma como te tratei, pelas humilhações, por não ter reconhecido o que você fazia por mim. Eu era um idiota arrogante que não merecia nem metade do que você me deu." Beatriz o estudou por um momento, vendo algo nos olhos dele que não havia visto em anos. Humildade genuína. "Fernando, você não precisa se desculpar. O que aconteceu entre nós aconteceu porque ambos permitimos. Eu também errei ao financiar uma situação insustentável, em vez de enfrentar os problemas de frente. Mas você não merecia ser tratada daquela forma. Não merecia mesmo. Mas hoje eu entendo que precisava daquela experiência para descobrir minha força e valor próprio.
De certa forma, você me ajudou a me encontrar. Fernando sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Ironicamente, perder você foi a melhor coisa que me aconteceu também. Me forçou a crescer, a enfrentar quem eu realmente era, a me tornar uma pessoa melhor. Que bom saber disso. Eles se despediram com um abraço amigável, sem rancor ou arrependimento. Cada um havia encontrado seu caminho para uma versão melhor de si mesmo através da dor da separação. 2 anos depois, Fernando se casou novamente com Sandra, uma professora de ensino médio que conheceu durante um curso de inglês. O relacionamento era baseado em igualdade, respeito mútuo e amor genuíno. Eles moravam num apartamento simples, mas aconchegante, viajavam dentro das próprias possibilidades e construíam uma vida sólida, baseada em valores reais em vez de aparências. Beatriz também refez sua vida amorosa, iniciando um relacionamento com Roberto, um engenheiro que admirava sua inteligência e ambição, e que se orgulhava publicamente dos sucessos profissionais da companheira. Eles se conheceram durante uma conferência sobre sustentabilidade empresarial. E a primeira coisa que Roberto fez quando a conheceu foi perguntar sobre os negócios dela. Ocasionalmente, Fernando e Beatriz se encontravam em eventos profissionais em Fortaleza. Sempre se cumprimentavam cordialmente, às vezes trocavam algumas palavras sobre trabalho ou vida pessoal, mas nunca houve tentativa de reatar o relacionamento. Ambos haviam compreendido que eram pessoas muito diferentes, que queriam coisas diferentes da vida, e que o casamento havia sido um erro de compatibilidade que custou caro para ambos. Fernando frequentemente refletia sobre os anos que passou casado com Beatriz, não com nostalgia, mas como uma lição de vida fundamental. Havia aprendido que sucesso real não vem de aparências ou de viver acima das próprias possibilidades. Havia descoberto que humildade não é fraqueza e que tratar bem as pessoas deveria ser instintivo, não condicional ao que elas podem fazer por nós. Beatriz, por sua vez, havia transformado a experiência dolorosa numa lição sobre amor próprio e autenticidade. Nunca mais se permitiu ser desvalorizada por alguém que deveria protegê-la e respeitá-la. A Silva Transportes continuou crescendo sob sua liderança, mas ela havia aprendido a equilibrar ambição profissional com relacionamentos pessoais saudáveis. Numa tarde de domingo, 3 anos após o divórcio, Fernando estava lavando o carro na garagem do prédio onde morava quando recebeu uma mensagem inesperada de Beatriz. Era uma foto dela cortando a fita na inauguração de uma nova filial da Silva Transportes em Salvador, acompanhada de uma mensagem simples: "Obrigada por me ensinar que eu era mais forte do que imaginava." Fernando sorriu, guardou o celular e continuou lavando o carro. Era um Civic usado, comprado com o próprio dinheiro, que representava suas conquistas reais. Não era o carro mais bonito do estacionamento, mas era genuinamente seu. E isso fazia toda a diferença. Naquela noite, jantando com Sandra no apartamento de 2 quartos que dividiam, Fernando contou sobre a mensagem de Beatriz. Sandra o ouviu atentamente, como sempre fazia, e depois comentou algo que o marcou profundamente. "Sabe o que mais admiro em você, Fernando? É que você conseguiu transformar seus erros em aprendizado. Muitas pessoas passam a vida inteira culpando outros pelos próprios fracassos. Você assumiu a responsabilidade e mudou." Era verdade. Fernando havia passado da negação e raiva para a aceitação e transformação. Não havia sido fácil, mas havia sido necessário. E olhando para sua vida atual, simples, mas honesta, modesta, mas genuína, limitada financeiramente, mas rica em relacionamentos verdadeiros, ele sabia que finalmente havia encontrado algo que todo o dinheiro de Beatriz nunca havia conseguido comprar: paz interior. Esta foi a história de Beatriz e Fernando, que nos ensina que às vezes financiamos nossa própria desvalorização e que a verdadeira força está em conhecer nosso valor e não aceitar menos do que merecemos. Uma história sobre como o orgulho pode nos cegar para a realidade e como às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Se esta narrativa tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir
que nunca é tarde para recomeçar com humildade e autenticidade. E me conte nos comentários. Você já se viu numa situação onde sustentava quem te desvalorizava? Como saiu dela? Até nossa próxima história que vai emocionar e ensinar você.